quais foram os teus primeiros erros nessas andanças todas? Quais foram os erros cometidos no início da tua jornada? Cara, eu acho que o meu principal erro foi uma parceria que eu dei início, né? Onde uma pessoa que queria importar máquinas veio com uma demanda de importação de um fornecedor específico que aparentemente, pelo global sourcing dele, pelas fotos que ele encontrou na internet, eram máquinas com ótimo design e, e inclusive participando de feiras internacionais na Alemanha. Então, tinham algumas credenciais que pareciam ser promissoras. E Tá? aí eu fiz uma importação aqui, atendemos a uma demanda, vendemos e a coisa era ruim, sabe? Deu, Tá? deu um Deu. pós-venda trabalhoso aí para conseguir deixar as coisas funcionando lá depois. Mas claro, né, eu fiz tudo que eu podia para sanar os problemas desse cliente. Mas é Sim. complicado. Sem ver o produto é complicado. Tá. E aí, então, extraindo desse problema em específico um ensinamento importante, algo que desse sustentação para o que tu pode tirar de ensinamento desse principal ou desse problema desse caso aí em específico. Olha, Lucas, o principal ensinamento é que isso não pode acontecer, né? Daí como mitigar esse problema, como evitar isso nos próximos? Hoje, hoje, se eu fosse fazer isso, eu começaria comprando uma amostra menor deles, né? Ou contrataria um serviço de um escritório na China para ir até lá e ver a qualidade dos produtos, né? Embora que é um serviço que muito técnico, né? Que muitas vezes não sei até que ponto que as pessoas poderiam comprovar alguns detalhes bem específicos, né? Desse tipo de produto. Tá? E, cara, possivelmente teria que pegar um avião e ir lá e visitar aquela fábrica, né? Que depois, posteriormente, eu fui e aí eu disse, cara, olha da Se, onde que eu, se olha tivesse onde eu feito comprei. isso antes, É, é. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com as aparências das fotos, do que os chineses costumam colocar aí. comentou antes sobre o Alibaba, né? A plataforma onde diversos fornecedores se apresentam, né? Então sei lá, é um marketplace, um ambiente comum onde a gente tem informações de fornecedores sentado na frente do computador, né? É a coisa mais simples do mundo. Mas aí entram os eventuais problemas a partir disso, porque um pouco da experiência que temos, né, para a gente trocar um pouco. Aquela plataforma aceita tudo, né? Não existe uma criticidade em cima de se determinado fornecedor Claro que existem alguns conceitos e alguns rankings, maravilha. Mas, enfim, a foto, como tu bem disseste, aceita tudo, um Photoshop bem feito e os caras têm essa competência. Muitas vezes as amostras e os catálogos que nós recebemos são de primeira linha, mas a gente não sabe se é através de uma trading ou se é direto de fábrica, quais são, né? E aí entram as figuras dos brokers lá e também dos responsáveis pela certificação em termos de qualidade, né? Então, claro, isso é uma questão muito pertinente. Os QCs, né, os Quality Controllers lá na China, e os relatórios que são emitidos por empresas especializadas nisso, nos dão a segurança e talvez sejam os nossos olhos lá para evitar, eventualmente, um dispêndio financeiro e temporal de fazer uma viagem para a China para
entre aspas, simplesmente avaliar se o produto está sendo bem embalado ou embarcado dentro das especificidades contratadas, né? Então, talvez seja um insight importante aí da gente extrair dessa situação. Eu acho, Lucas, que nada melhor do que tu ter falado isso, porque eu acho que esse é um serviço que eu nunca utilizei, tá? Sim, Eu sempre preferi pegar, ir até lá e olhar, em entendeu? loco. Conhecer. Eu fiz muita visita, né? Eu tive 7 vezes para. Eu ia te perguntar É, justamente quantas idas para a China tu fizeste. foram 7. Aí de 2010 a 2015 eu fui 5 anos, né? E aí depois eu acho que eu fui 2017 e 2019. Aí eu comecei a ir de 2 em 2 anos. Sim. Esse ano não fui. Ainda bem, né? Mas a tua primeira. Ainda bem. A tua primeira ida foi através da missão, da pseudo missão empresarial feita pelo Sebrae. Sebrae, missão do Então, Sebrae. talvez e depois tu formatou as tuas missões dentro do teu setor, do teu segmento, com outros profissionais também empresários, donos de academia. Tu acha que esse talvez seja o principal, enfim, uma estratégia a ser adotada? Bom, eu quero conhecer o mercado asiático, mas a China, de modo geral, ir através de uma missão empresarial, através de um movimento, através de uma entidade de classe, alguma empresa especializada em missões internacionais, talvez seja o principal, o primeiro pontapé para ir para a China. Cara, sem dúvida, né? Na minha opinião, essa é a melhor forma. E não tem nada que substitua a tua presença lá, olhando as coisas, conversando, entendendo um pouquinho da cultura, fazendo essa imersão cultural no país, né? Possivelmente se surpreendendo com tudo que a gente encontra na China, né? Porque, por incrível que pareça, não é nem hoje é um currículo básico, né, do comércio exterior, tu conhecer a China, porque a gente ainda sabe pouco, né, Lucas? A É gente, verdade. quem nunca esteve lá, ainda não Isso. tem a real dimensão do que é aquele país. Esse ano teve a epidemia, então todo mundo voltou os olhares para lá, porque foi de lá que surgiu, mas os caras estão há 40 anos acelerando a 300 por hora e só agora que a gente viu e ainda temos assim alguma ideia de que bah, não dá mais para aguentar eles. Agora eles É. já estão dominando.